confunde na cabeça. Verdade, né? É transmissão de calor, mas a gente também vai conversar um pouquinho sobre o que a gente já falou antes, que é calor e temperatura, certo? Então, nossos objetivos aqui é associar as propriedades dos materiais com os usos que a gente tem, compreender, né, o conceito de temperatura e identificar as formas de transmissão de calor. Então, vamos lá. Alguém consegue me dizer o que é calor? Que a gente já falou, né? Nas aulas que a gente teve aqui ao vivo, a gente já falou. E tem até o desenho aqui, ó. Quem consegue me dizer o que é calor? É a troca de temperatura entre dois corpos? De temperatura, será que alguém consegue ajudar o Ricardo a falar uma palavra que encaixa melhor? É a calor, temperatura mais quente? É do mais quente, Mesaque fala? Deixa eu ver. É a temperatura assim de um corpo quando está acima de outro corpo. Por exemplo, eu posso estar frio, mas tipo, outra pessoa pode estar mais quente do que eu. Aí Enquanto troca ela o quê? Troca o quê? De um corpo para o outro. É o calor, mas o calor é o quê? É uma forma de... É uma forma de quê? Cadê o bate-papo que não abre aqui? Alguém mandou no bate-papo, gente? Aê, isso aí, Débora, é uma forma... Isso, é uma forma de energia. Eu não li antes aqui porque não estava abrindo, tá? É isso aí, pessoal. Ó, o que os meninos disseram e a Débora complementou aqui no bate-papo, tá? Então, o calor, ele é a troca de energia quando nós tivermos corpos com temperaturas diferentes. Independente do valor da temperatura, como o Mesaque falou, né? No nosso ponto de vista, pode ser uma temperatura baixa. Mas, de qualquer forma, se for diferente do outro corpo, eles vão trocar energia, eles vão trocar calor, tá bom? Então, aqui, ó, é aquele slide que eu já coloquei para vocês. Vocês já conheceram, ó, energia em movimento devido à diferença de temperatura. Então, calor é uma forma de energia. E a gente pode medir calor em joules ou calorias, tá? Lembrando que uma calorias, 1 quilocalorias é 1000 calorias e 1 caloria corresponde a 4,2 joules, tá? Isso aí, se vocês fossem responder assim em algum tipo de exercício e tal, ele tem que fornecer esses dados para vocês, tá? E aí, pessoal, eu coloquei uma atividadezinha aqui para a gente falar um pouquinho, porque até então a gente não tinha conversado sobre isso, ó. Então, essa atividade é o seguinte, ó. Dois corpos A e B são colocados em contato. Em cada item, pessoal, vocês estão aí? Acabou a energia na minha casa. Estão aí? Então, sim, tô aqui. A internet não caiu, amém. Ó, vamos lá. Dois corpos A e B são colocados em contato. Em cada item, diga qual corpo cede e qual recebe calor. Então, vamos lá. Ó, então, o corpo A tem 20 graus Celsius. Ele está numa temperatura de 20 graus. Esse aqui é o A. E o corpo B, esse aqui é o B, está numa temperatura de menos 50. Quem vai fornecer energia para quem aqui? Qual vai ser o sentido do calor aqui, do fluxo de calor? Quem pode me dizer? O que está a 20 graus vai passar energia para que está a menos 50 graus, até eles se igualarem. Então, é do sentido do A para o B, certo? Todo mundo concorda com o Ricardo? É isso mesmo, né, pessoal? Então, quem tem mais energia aqui é o A. Como que eu sei disso? Ele está numa temperatura maior. Então, o A fornece calor para o corpo B, que está numa temperatura baixa. Tudo bem? Agora, ó, o A tem 33. Vamos desenhar de novo aqui. O A tem 33 e o B tem 40. E aí, qual vai ser o sentido aqui?
vai passar energia para A, porque ele tá a 40 graus e o outro tá a 33. É a mesma história do outro. O que tem mais energia passa para o outro. Exatamente, tá? Só a gente a Larissa entrou aqui. É isso mesmo, pessoal. Então, o fluxo de energia ele vai ser sempre do corpo que tem maior energia para o que tem menor, ou seja, do maior, aquele que tem a maior temperatura para aquele que tem a menor. E esse caso C aqui, ó, olha só o que está acontecendo nesse C. O A tem 25 graus e o B também tem. Gente, é só um desenho, uma representação, tá? Se vocês forem fazer no caderno, façam melhor do que os meus desenhos. Ó, tanto A quanto B, ele tem 25 graus Celsius. O que, que vai acontecer nesse caso? Quem chuta aí alguma coisa? Nesse caso não vai acontecer nada, tipo, entre eles dois, porque eles já estão igualados. Agora, o que pode acontecer é, tipo, temperatura ambiente, tipo, esquentar ou diminuir, mas aí já é outra história. Exatamente, Ricardo. Muito boa essa sua observação. Então, pessoal, quando a gente tem dois corpos com a mesma temperatura, entre eles não vai ter troca de energia, tá? Porque os dois já têm a mesma quantidade de energia, então não vai haver essa troca. Então, o que, que vai acontecer entre eles? A gente pode até colocar um sinal de igual, porque isso aqui vai representar um equilíbrio térmico, tá? O que significa equilíbrio? Manter, né, duas coisas ali iguais. Então, nesse caso aqui, ó, quando as temperaturas já chegam, né, elas já estão iguais, então a gente fala que a gente tem uma situação de equilíbrio térmico. Beleza, galera? Vamos seguir aí. Outra coisa que a gente também já conversou é sobre materiais condutores e isolantes. Alguém se lembra o que seria materiais condutores e materiais isolantes? Condutores são aqueles que atraem energia, tipo uma panela de metal num fogão. E isolantes seriam tipo o capo de plástico da panela num fogão. Aí não vai passar energia quente pro metal e não vai esquentar a mão. Isso mesmo, Ricardo. Na verdade, é assim, né, pessoal? Os materiais condutores e isolantes, eles se referem à condução de energia, tá? Tanto de... aqui a gente está falando de calor, né? Mas também vocês, no ano que vem, quando vocês estudarem eletricidade, vocês vão ver também com relação à energia elétrica. Então, se eu estou falando aqui em relação ao calor, eu estou falando sobre a condução de energia térmica. Então, os materiais condutores são aqueles que conduzem bem o calor. E os materiais isolantes são aqueles que não vão conduzir bem o calor. Como o Ricardo falou, né? O exemplo que eu dei nas nossas aulas anteriores. Então, o material que conduz bem o calor, aquele que esquenta fácil, vamos dizer assim, são os metais, né? Por isso que as panelas, na sua maioria, são feitas de metais, alumínio, aço inox, ferro, tá? E os materiais isolantes são aqueles que não conduzem bem o calor, tá? Então, ainda usando a panela como exemplo, a gente vê ali os cabos de madeira, os cabos de plástico, né, do polímero. Então, pessoal, a gente tem essa diferença aí na condução de energia nos materiais, tá? Aí, eu também comentei com vocês sobre um outro tipo de material isolante que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E coloquei aqui como reflexão. Vamos ver se vocês se lembram, tá? Para a gente discutir melhor. É correto afirmar que em um dia frio, um determinado tecido é mais quente do que o outro? Lembra que o nosso objetivo, quando a gente usa um tecido, né? Quando a gente está com frio, eu coloco uma blusa, eu quero manter o meu corpo aquecido. Então, eu vou usar um material condutor ou eu vou usar um material isolante? A Maria falou não. Ai, gente, peraí. Não está abrindo bate-papo para mim. A Maria falou não. Eu estou vendo para você. Tá. É um material condutor, professora? E aí? Porque, ó, pensa comigo.
Tem esses dois tipos de materiais, né? Condutor e isolante. Quando eu coloco um tecido no meu corpo, eu quero que o meu corpo troque calor com o ambiente ou eu quero que o meu corpo fique ali quietinho, mantendo o calor dele? Colocaram aqui no bate-papo lá isolante? É isolante. Seria isolante? Peraí, deixa eu interromper um pouco. Não sei por que não abre, galera. Tá frio. Isso mesmo, meninas. Desculpa não ter visto a resposta de vocês antes, tá? Mas é isso aí, tá? É um material isolante. Por quê? Quando eu estou com frio, como vocês sabem, o nosso corpo ele precisa manter a sua temperatura, aí, que é por volta dos 36 graus Celsius, né? Então, eu quero manter o meu corpo aquecido, eu não quero que o meu corpo troque energia com o ambiente. Então, para manter ele aquecido, eu não preciso de um material condutor, eu preciso de um material isolante, eu preciso de um material que isole o meu corpo do meio ambiente, tá? Do ambiente, de onde está frio. Então, na verdade, não existe um tecido mais quente do que o outro. Existe um tecido que é mais isolante, né, do que o outro, tá certo? Então, essa afirmação aqui, ela estaria errada. Tudo bem? Querem que eu fale novamente aí? Não, tudo bem. Então, beleza. Aí, ó, temperatura. Então, como a gente viu também na aula passada, a gente viu que temperatura ela está associada ao quê, né? O que significa dizer que um corpo tem uma temperatura maior do que o outro? O que ele tem, então, de diferente? Grau de agitação térmica das células, das moléculas. Exatamente. Então, você dizer que um corpo está a 50 graus e o outro está a 20, esse que está a 50 graus, ele possui uma agitação maior entre as moléculas, né? Então, lembra que eu usei lá no simulador na aula passada? Conforme eu ia aumentando a temperatura, as bolinhas lá que estavam representando as moléculas, elas ficavam mais louconas, vamos dizer assim, né? Elas ficavam mais agitadas, elas se mexiam muito mais. E conforme a gente diminuía a temperatura, elas ficavam já mais paradinhas, mais quietinhas, tá? Então, a temperatura, na verdade, ela é uma grandeza que ela vai medir a agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais agitadas, maior vai ser a temperatura daquele material. Quanto menos agitadas, menos agitação, menor vai ser a temperatura. Tudo bem? Então, temperatura está associado à agitação das moléculas. Beleza? Se eu conseguir. Tem alguém que mandou bate-papo? Não? Parece que ninguém montou nada. Tudo bem, gente. Se eu não ver, vocês desculpem. Hoje ele não está querendo abrir, não. Fechado. Aí também tem mais uma reflexão aqui. Vamos ver, ó. Vocês já devem ter notado que quando está muito frio, a gente começa a tremer, certo? Às vezes fica até mexendo a boca, assim. Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Vocês têm alguma noção? Por que o nosso corpo tende a se movimentar quando está uma temperatura muito baixa? Porque é uma tentativa do corpo de querer se esquentar. Exatamente. E por que será que ele faz isso? Por que ele se mexendo, ele vai se esquentar? Porque aí vai mexer as moléculas. Exatamente, né? Como a gente está falando aqui, ó, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Então, olha só como o nosso corpo sabe das coisas, né? A natureza sabe das coisas. Para ele aumentar a temperatura, ele já sabe que ele precisa aumentar o grau de agitação das partículas. E para agitar o nosso instinto involuntário, né, que a gente nem controla isso, a gente começa a tremer. E quando a gente treme, a gente está se movimentando, a gente está agitando, e é uma tentativa, né, da temperatura do nosso corpo aumentar, tá certo? Aí, pessoal, a gente vem para o nosso tema de hoje, tá bom? Que são as formas de transmissão de calor. Aqui tem um desenho, antes de eu falar sobre o que
acontece aqui, eu gostaria que vocês olhassem para esse desenho, né? Que eu vou explicar o que é essa situação aqui. A gente faria um experimento desse no laboratório, né? Vamos ver se vai dar para vocês fazerem quando vocês voltarem no presencial. Que é o seguinte, ó, aqui a gente tem um suporte segurando aqui uma barra de metal, certo? E essa barra de metal, ela está sendo aquecida nessa extremidade, tá vendo? Então, aqui é suporte e aqui é a fonte de aquecimento. O que vai acontecer? Essa fonte de aquecimento, onde ela está mais próxima, ela começa a se aquecer. Mas depois de um tempo, pessoal, o que vai acontecer com o restante dessa barra de ferro aqui? Ela vai se dissipando o calor, porque a concentração está mais aqui no canto onde está o fogo, aí vai diminuindo o calor ao longo da barra. Vai diminuindo. Mas se eu ficar ali segurando ela, vai chegar um ponto que a minha mão vai aguentar ou vai queimar minha mão? Acho que vai ter uma hora que vai queimar a mão até. Então, isso significa que vai chegar um determinado momento que essa barra toda ela vai ficar como? Quente ou fria? Quente. Quente. Vai Tá? ter uma hora que vai ficar inteira quente, então. Não abre esse bate-papo aqui. O pessoal mandou alguma coisa aí, galera? Não tá abrindo bate-papo para mim. Não, a Maria só colocou o nome dela. Ah, tá bom. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Embora eu esteja aquecendo só uma extremidade da barra, eu percebo o aquecimento dela como um todo. E por que isso acontece? Ó, imagina o seguinte, todas essas bolinhas que estão aqui, elas representem as partículas, né, de ferro. Vamos imaginar aí que são os átomos de ferro. O que vai acontecer? Esse átomo de ferro aqui da extremidade, ele absorve essa energia que está vindo do fogo, aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, o que ele começa a fazer, gente? Qual é a pergunta, professora? Quando um material, quando um átomo aumenta a temperatura, o que é a tendência de acontecer com ele? Do corpo se esquentar? Se eu aumento a temperatura de um material, como que ficam as partículas dele? Ficam agitadas. Ficam agitadas. Consequentemente, ele começa a fazer o quê? Se movimentar muito mais, certo? Então, essa partícula aqui, ó, dessa pontinha, ela começa a se mexer. Aí, o que vai acontecer? Ela vai passar esse movimento para a partícula que está do lado. Essa que está do lado também se movimenta. E assim vai indo, pessoal, até que chega um determinado momento que mesmo essas outras partículas aqui das extremidades, elas receberam energia também, porque uma começou a bater na outra, e aí a temperatura como um todo dessa barra de metal aqui vai ficar alta. Então, quando você coloca ali, ó, não vai fazer isso, tá, gente? Mas se você pegar, por exemplo, um pedacinho de arame, colocar na boca do fogão, tá? Eu vou esquentar só a pontinha do arame lá, mas vai chegar uma hora que minha mão não vai suportar mais, vai chegar aquela temperatura na minha mão também, tá? Porque isso acontece, pessoal, por um processo chamado condução de calor, que é quando a transferência de energia acontece de uma partícula para outra. Então, uma partícula absorve, passa para outra, que passa para outra, e assim o corpo inteiro troca energia com o ambiente, troca calor. Tudo bem? Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês alguns exemplos de onde isso acontece. Então, isso vai acontecer, obviamente, quando eu aquecer uma barra metálica, seja de ferro, de alumínio, o que for, tá, pessoal? Sendo de metal ali, eu segurar, vocês vão ver que ela como um todo vai se aquecer. O próprio aquecimento das panelas, porque imagina só, o que fica em contato com a boca do fogão lá é só o fundo da panela, certo? Mas depois de um tempo, se você colocar a mão nas bordas, vocês vão perceber que está quente também.
o que aconteceu? A mesma coisa da barra. Então, a partícula de alumínio que está lá no fundo da panela recebeu energia e começou a transferir essa energia para todas as partículas que estão ao redor dela, tá? Outra coisa que acontece como condução é a sensação de frio e de calor que a gente tem com o ambiente. Então, como a gente estava falando, né? O nosso corpo, ele tem ali uma temperatura para se manter, que é 36 graus Celsius, certo? Quando está no ambiente uma temperatura maior que 36, a gente vai sentir a sensação de calor, né? Porque o nosso corpo está tendo contato ali com o ar, né? Que está numa temperatura mais alta e vai trocar essa energia. Aí a gente sente a sensação de calor. Se no ambiente tiver uma temperatura mais baixa que a do nosso corpo, por exemplo, a 20 graus, é menor do que 36. Então, o nosso corpo sente a sensação de frio. Por quê? Porque o nosso corpo está tendo contato com as partículas, com as moléculas do ar atmosférico, trocando energia uma a uma, e a gente vai sentindo essa sensação, tá? Tudo isso acontece, então, por um processo chamado condução, ok? Uma outra forma de energia... era para explicar primeiro o desenho. Ó, errei na hora de montar o slide. Uma outra forma de troca de energia, pessoal, é quando a gente tem ali, por exemplo, quando a gente está esquentando o ar, tá? Então, vamos olhar aqui só para a água em si, tá? Então, a água, ela está sendo aquecida. E aí, o que vai acontecer? Como ela está mais próxima aqui da fonte de energia, quem vai aquecer primeiro é a água que está no fundo, certo? Mas depois de um tempo, a gente percebe que toda a água que a gente colocou para esquentar lá no fogão, ela vai se esquentar, não só a do fundo. Então, o que está acontecendo? Existe aqui, pessoal, correntes de convecção. O que seria isso? Ó, a água quente, ela é menos densa e sobe. E a água fria é mais densa e desce. E fica essa troca, tá vendo? Então, pessoal, é a mesma coisa que acontece na geladeira. Só que aqui eu tô falando do ar, tá? Então, esse tipo de geladeira aqui é aquela geladeira que só tem uma porta, sabe? Aquela que tem o congelador dentro dela, né? Não é aquela que tem as duas portas, porque aquela lá é outro tipo de funcionamento. O que acontece? O congelador, vocês já devem ter reparado, que ele sempre vai ficar na parte de cima, né? Por quê? O ar frio, ele vai ter tendência a descer, ele é mais denso, e o ar quente, ele é menos denso e sobe. Então, fica sempre essa troca entre o frio e o quente, tá certo? Então, quando a gente tem essa troca entre frio e quente, devido à densidade, a gente chama de convecção, tá certo? Então, a convecção ela vai acontecer nos líquidos e nos gases, tá bom? Então, onde que isso vai acontecer? Quando os líquidos vão sendo aquecidos, como eu dei o exemplo da água, e também na geladeira, que é essas de uma porta, como eu acabei de falar, e até mesmo as correntes de ar, os ventos, né? Essa mudança de clima que a gente percebe também acontece por correntes de convecção, tá bom? E aqui, pessoal, eu coloquei um asterisco aqui sobre a posição do ar-condicionado. Vocês já devem ter notado que o ar-condicionado ele vai sempre aonde na parede? Quando a gente vai instalar um ar-condicionado, a gente coloca ele em cima ou a gente coloca embaixo? Em cima, né? Por quê, pessoal? Pelo mesmo motivo aqui da geladeira, por conta da convecção. Porque o ar frio, então o ar-condicionado, ele produz um ar frio, certo? Então, o ar frio que ele está produzindo, ele é mais denso e tende a descer e ocupar o ambiente. Aí, o ar quente, ele é menos denso, sobe, e aí o ar-condicionado vai fazendo um papel dele, tá? Então, por conta da convecção,
é que a gente instala o ar-condicionado sempre na parte superior das paredes, ali, tá bom? Eu tenho um ar-condicionado aqui em casa. Tem, que bom, né? É bom esse calor aqui. Tenho. Porque a Débora mandou aqui. Porque o ar frio é mais denso. Porque, na verdade, você tem relação com o volume que ele ocupa. Você lembra que a gente falou na aula de química no ano passado que densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Então, o ar frio, a tendência do ar frio ele tem um volume menor porque as partículas elas estão muito próximas umas das outras. Com isso, você diminui o volume. E quando você diminui o volume, você aumenta a densidade. Lembra? Eles são inversamente proporcionais, tá bom? Então, é por conta do volume. Então, o ar frio, as partículas estão mais próximas, o volume diminui. O ar quente, as partículas estão mais distantes, volume aumenta e a densidade diminui, tá? São inversamente proporcionais. Então, é por isso. Imagina. Ó, e aí, pessoal, existe uma outra forma de transmissão de calor, que é por ondas eletromagnéticas. Aqui vocês estão vendo a imagem, né? Das pessoas aquecendo o pezinho aqui através de uma fogueira, né? Então, o que acontece, pessoal? A gente também, se a gente sai um pouquinho no sol, a gente começa a perceber que a gente está sendo aquecido pelo sol. Mas a gente não está tendo contato direto com o sol para ficar quente. Do mesmo jeito, a pessoa aqui não está esquentando o pé, encostando o pé na fogueira, né? Só o fato dela estar próxima já aquece. Então, o que está aquecendo ali? São essas ondas eletromagnéticas que estão sendo produzidas. Então, do Sol, a gente tem as ondas do ultravioleta, que chegam até a gente e nos aquecem. As fogueiras emitem radiações no infravermelho. Então, também é um tipo de onda eletromagnética que vai aquecer. E outro equipamento que também aquece por meio de ondas eletromagnéticas são os micro-ondas, né? Então, os equipamentos de micro-ondas, eles aquecem devido às ondas micro-ondas, tá? Também é um tipo de onda eletromagnética aí, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? A irradiação é uma forma de aquecimento onde você não precisa ter contato nenhum dos materiais que vão ser aquecidos. Só de você ficar próximo ali, eles já se aquecem, tá bom? Então, são 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Condução acontece de partícula para partícula. Convecção vai acontecer nos líquidos e nos gases, né? Devido à diferença de densidade. E irradiação acontece quando a gente não tem contato entre os corpos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Aí, eu coloquei aqui para a gente finalizar algumas atividades, tá? Eu quero que vocês pensem aí. É o seguinte, ó. As imagens a seguir ilustram os processos de transmissão de calor. Identifique o fluxo de energia térmica e o principal processo de transmissão de calor correspondente entre os dois corpos. Então, o que está acontecendo aqui nessa primeira imagem, né? O que vocês acham qual a interpretação vocês fazem dessa primeira imagem? Eles estão tomando um sol, eles estão praticamente se aquecendo com o sol. Eles estão se aquecendo. Então, o fluxo de calor acontece de quem para quem? Do sol para as pessoas. Certo. Então, do sol para as pessoas. E qual processo seria esse? Gente, se alguém falou do bate-papo, meu bate-papo não está aberto, perdão. Fala aí no microfone, tá? Irradiação? Irradiação. Isso mesmo. Deixa eu colocar outra cor aqui. Então, aqui seria irradiação. Agora eu já vou
Vou colocar o outro aqui. Alguém ficou com dúvida? Tem alguma dúvida aí no bate-papo? Nenhuma dúvida, professora. Tá bom. Ó, e esse daqui, qual que é? Convecção. Esse aqui é a convecção, muito bem. E qual que é o fluxo lá? O frio vai para baixo e o calor vai para cima. Muito bem. Então, seria a troca aqui, né? Do ar com... do congelador com o ar, vamos dizer assim, né? Esse aqui, não vou escrever, não perde um pouquinho de tempo. E esse daqui? É uma pessoa passando roupa. Vamos entender o que isso significa. Quem que está passando calor para quem? O ferro de passar roupa está passando calor para a calça, para essa camisa. Para a roupa, certo. E aí, o que vocês acham que é? Irradiação? Acho que não seria, acho que seria contusão, talvez. E aí, galera, o que vocês me dizem? Não, é condução, eu acho. Condução. Porque o que acontece? Irradiação é só quando não tem contato entre eles, certo? Então, o ferro de passar está tendo contato com a roupa? Está, certo? Então, você está promovendo ali, ó. Por exemplo, eu passo o ferro de passar de um lado da camiseta, mas se eu pego a camiseta ali, ó, eu vou colocar a mão nela, né? Ela vai estar quente do outro lado também, né? Mesmo pode não ter desamassado, mas do outro lado ali também se aqueceu. Então, pessoal, aqui nós temos a condução. Muito bem, tá? Por quê? Porque a gente teve ali esse contato entre os materiais que a gente está considerando. Então, qual é o fluxo de calor aqui? Quem está passando para quem? É o ferro, está passando para a roupa, certo? Passa para a roupa. Gente, depois eu digito isso aqui, fica melhor para mandar para vocês, tá? E esse outro aqui, galera? A pessoa aquecendo uma comida no micro-ondas. O que é isso aqui? Irradiação? Irradiação, lembra que eu falei? As micro-ondas são uma forma de onda eletromagnética. E não necessariamente, obviamente, você vai colocar o alimento dentro do micro-ondas, mas o alimento em si, ele não está tendo um contato direto com uma fonte de aquecimento. Vocês veem lá que ele só fica girando dentro do micro-ondas e ele não tem contato com nada. Na verdade, ele está tendo contato com essas ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui são as micro-ondas, né? Que são as ondas, o fluxo, né? Que vai para os alimentos. Certo? E esse daqui, ó. Qual a leitura vocês fazem dessa imagem aqui? A pessoa que ela tá na neve, né? Provavelmente, se ela tá com essa mão assim na boca, ela tá sentindo o quê? Frio ou calor? Frio. Ela tá sentindo frio. Essa sensação de frio, ela acontece porque o corpo da pessoa está tendo contato com o ambiente. Que forma de troca de calor que é essa? Condução, convecção ou irradiação? Pode mandar no bate-papo, porque agora ele ficou aberto para mim. E aí, galera? Seria confecção?
na verdade, lembra que a gente falou? É o nosso corpo tendo contato com as moléculas do ar atmosférico. Então, na verdade, é condução, tá? Deixa eu só mostrar a última aqui. Então, aqui o fluxo de energia seria, né, da pessoa para o ar atmosférico. E aqui seria a pessoa aquecendo a mão numa fogueira, né? Percebe que está próximo, mas não tem contato. Então, isso é o quê? Irradiação. Irradiação, tá? Galera, ó, eu vou depois digitar certinho isso aqui, tá? Para vocês, para mandar no PDF. E aí, o que eu fiz aqui depois, ó? Eu coloquei algumas atividades para vocês treinando um pouco, né? Que eu vi que nas nossas últimas aulas a gente não treinou muito, né? Então, eu coloquei. Essa atividade aqui é sobre condução, né? As formas de transmissão de calor. Vocês vão ler a tirinha e assinalar a alternativa correta, tá? Depois, tem 3 perguntinhas para responder. Só isso.